conheciam. Agora, vamos lá. Se Tiago estava defendendo uma guarda da lei total, na qual incluía o sábado, então ele tem que guardar toda a lei, porque a lei é um todo. Esse é um grande problema para mim, pastor Cruvinel e pastor Ezequiel Gomes. Esse é um grande problema para mim com relação a essa teologia adventista, porque parece que existe uma lei especial de Deus, que são os 10 mandamentos, a lei moral, como se chama, né? Muitos adventistas, o Wilson Paroski, por exemplo, nem curte muito essa divisão. Sim. E outros adventistas também. E aí você pega, divide a lei, não, a lei é isso aqui. Essa parte dos 10 mandamentos é válida. A lei era um todo. Então, se queremos guardar o sábado, se temos que guardar o sábado porque está no mandamento, temos que guardar o pacote todo. Ser julgados pela lei da liberdade. Então, Tiago cita 2 dos 10 mandamentos e diz que você deve guardar todos, porque não guardar um implica em infidelidade à lei como um todo. Seria absolutamente um contrassenso para Tiago chegar aqui e dizer o seguinte: não, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, a não ser o sábado, esse pode tropeçar à vontade, é tranquilo. Não. Tiago faz o argumento exatamente oposto. Perguntar se o cristão precisa guardar o sábado é a mesma coisa que perguntar: o cristão precisa não adulterar? O cristão precisa não mentir? O cristão precisa não cobiçar o que não é seu? Debate de hoje: o cristão precisa guardar o sábado? Pastor Paulo começa as considerações iniciais. Não precisa guardar o sábado, né? A Bíblia deixa isso bem claro. Paulo, quando trata um pouco sobre a questão de guardar dias, em Romanos 14, 5 em diante, ele diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, quem come para o Senhor come, porque dá graça a Deus, e quem não come para o Senhor não come, e dá graça a Deus. Então, Paulo deixa bem claro que dia a ser guardado de forma obrigatória, inclusive o domingo, tá? É uma opção, não uma obrigação ou uma necessidade. Muito bem, a mesma pergunta para meu amigo pastor Ezequiel: o cristão precisa guardar o sábado? O pastor Paulo diz que não. E eu digo que sim. Então vamos lá. E é uma coisa engraçada, né? Nós vamos evocar aqui, então, nesse primeiro início, a antiga e complexa relação entre Paulo e Tiago, né? Tem um pouco da ideia de que Paulo fala que a justificação é pela fé independentemente das obras da lei, e Tiago vai dizer que tem lá uma justificação pelas obras. Esse não é o mérito do que eu vou falar aqui. Todavia, Tiago capítulo 2, versos 10 em diante, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então Tiago cita 2 dos 10 mandamentos e diz que você deve guardar todos, porque não guardar um implica em infidelidade à lei como um todo. Seria absolutamente um contrassenso para Tiago chegar aqui e dizer o seguinte: não, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, a não ser o sábado, esse pode tropeçar à vontade, é tranquilo. Não. Tiago faz o argumento exatamente oposto. Perguntar se o cristão precisa guardar o sábado é a mesma coisa que perguntar: o cristão precisa não adulterar? O cristão precisa não mentir? O cristão precisa não cobiçar o que não é seu? O cristão precisa não tomar o nome de Deus em vão? O cristão não precisa ter outro Deus? A resposta é toda: sim, precisa. Você já fez a consideração inicial e já começou na exposição. Então tá bom. Então vamos lá. Segundo a argumentação do pastor Ezequiel, baseado num texto de Tiago, o cristão deve guardar toda a lei, pastor Paulo. E aí? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Um princípio fundamental da interpretação bíblica, não é? Até um princípio que está relacionado a uma questão teológica, não é uma questão meramente hermenêutica, né? A questão hermenêutica, ela vai por causa da questão teológica, que é a questão da inspiração divina. Então, todos os escritores não foram palpiteiros acerca dos assuntos os quais eles tratavam. Todos os escritores bíblicos foram conduzidos pelo Espírito Santo, mesmo falando com o seu sotaque humano, com a sua capacidade humana, com a sua retórica humana. Todos eles estavam ali determinando coisas que estavam relacionadas aos oráculos de Deus. Então nós não podemos colocar Paulo, Tiago, em oposição à palavra de Paulo. Certeza. Agora, em 1 Coríntios capítulo 9, e aí nós temos que entender isso, 1 Coríntios 9, 10, 1 Coríntios 9,
versículos 20 e 21, Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz assim: procedei para com os judeus como judeus, procedi, aliás, para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei, mas sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, o que nós temos que encontrar e o que nós temos que ver em Paulo, na relação de Paulo e Tiago, primeiro, se a lei, pastor Ezequiel, quando nós pegamos e falamos assim, olha, a lei, aí eu fecho a lei nos 10 mandamentos, isso é um erro sério. Por quê? Porque a lei, primeiro, ela não pode ser dividida em moral e cerimonial. Você tinha lei. Eu nem gosto de chamar de lei moral e cerimonial. Isso é um vício de linguagem. Eu gosto de chamar de mandamentos de cunho moral, cerimonial, dietético, civil. Você não consegue pegar a lei toda, 603 mandamentos da lei, e dividi-los só em 2 pacotes, moral e cerimonial. Por exemplo, quando a lei proibia comer carne de porco ou comer camarão. O que que isso é moral ou cerimonial? Nada. Isso não tem relação nenhuma. Então, quando nós estamos falando do texto de Tiago, Tiago está usando a lei. Tiago era pastor da igreja de Jerusalém. Tiago está usando a lei ali como uma referência da única lei que a maioria daqueles judeus convertidos conheciam. Agora, vamos lá. Se Tiago estava defendendo uma guarda da lei total, na qual incluía o sábado, então ele tem que guardar toda a lei, porque a lei é um todo. Esse é um grande problema para mim, pastor Cruvinel e pastor Ezequiel Gomes. Esse é um grande problema para mim com relação a essa teologia adventista, porque parece que existe uma lei especial de Deus, que são os 10 mandamentos, a lei moral, como se chama, né? Muitos adventistas, o Wilson Parosco, por exemplo, nem curte muito essa divisão. Sim. E outros adventistas também. E aí você pega, divide a lei, não, a lei é isso aqui. Essa parte dos 10 mandamentos é válida. A lei era um todo. Então, se queremos guardar o sábado, se temos que guardar o sábado porque está no mandamento, temos que guardar o pacote todo. Uma colocação para os dois senhores aqui, para o nosso ouvinte, talvez não entenda muito, alguns talvez não entendam o negócio de lei moral e lei cerimonial. Com relação ao texto, pastor Paulo, que foi citado aqui. Menciona só o texto de Tiago 2, versos 10 a 12. 10 a 12. Então, Tiago, veja bem. Deixa eu abrir o texto aqui. Tiago 2, 10 a 12. Então, com relação ao texto aqui, se o Tiago está dizendo, se você não guardar toda a lei, e é Novo Testamento. E aí eu quero saber sobre o que, e eu acredito que o nosso ouvinte também quer saber, sobre o que Tiago está falando. Porque, por exemplo, Romanos 7:2 fala de lei também. Usa a palavra lei, que a mulher está sujeita ao marido, fica ligada ao marido pela lei. Esse texto aí, o que é? A palavra lei, semanticamente, é o quê? É a lei, é o decálogo, é o quê? Se é o decálogo, o sábado está lá. Então vamos lá. E para quem que é o decálogo? E aí o senhor responde, professor, tá bom assim? Claro. Os senhores? Claro. Gálatas 4:4, uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, a palavra lei na Bíblia é usada por exemplo, Paulo, por exemplo, usou a lei muitas vezes e mencionou muitas vezes a lei como se ele aguardasse. E nós temos que entender que nenhum livro do Novo Testamento tinha sido escrito, não é? Em outro contexto que não fosse, aliás, na maioria do contexto do Novo Testamento, entre os quais o livro de Tiago e a carta aos Romanos, a carta de Corinto também, existe um forte pensamento judaico por trás. Sim. E a única referência de lei é essa. Nós não podemos dizer, por exemplo, que a lei continua, pastor Cruvinel, porque, por exemplo, Gálatas 4:4 diz: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, a lei, ela, como um sistema de regeneração, ou de salvação, ou de demonstração de quem é Deus, ela também já estava profetizada em Jeremias 31, versos 31 e 32, quando o profeta Jeremias diz que iam chegar dias, Deus diz, né? Chegarão dias, diz o Senhor, em que firmarei um novo pacto. Não aquele pacto que firmei com os filhos de Israel quando os tirei do Egito, o pacto lá de Moisés no Sinai, mas firmarei um novo pacto. Se nós dissermos que o uso de Tiago da lei
não é só um uso referencial no argumento dele ali com aqueles cristãos. Ou seja, vocês têm que viver... Quando nós falamos de lei, pastor Cruvinel, nós não estamos anulando que existam mandamentos da lei que sejam guardados pelos cristãos. Mas em que sentido? Não porque fazem parte da lei de Moisés, mas porque fazem parte da lei em Cristo. Eu vou dar um exemplo. Nós temos 7 constituições. O Brasil teve 7 constituições desde a década de 20 do século XIX até 1988, que é a última constituição que nós temos. 7 constituições. Todas essas 7 constituições têm leis totalmente diferentes? Não. Se você pegar a Constituição da década de 60, não me engano, 67, antes de 88, ela tem leis semelhantes, mas são a mesma. O grande problema do adventismo, com um argumento, por exemplo, como esse, é dizer o seguinte: não, a lei, ela deve ser completamente observada, e essa lei, porque Tiago menciona a lei como referência, então a lei tem que ser guardada. Se a lei tem que ser guardada, aí é a pergunta que eu faço para os judeus também sobre essa questão. Dos 613 mandamentos da lei judaica, o judeu mais piedoso no planeta Terra só consegue cumprir 207. 406 são impossíveis de ser guardado. Então, o que Tiago está falando? Só usando como referência. A única referência que eles tinham de um sistema dado por Deus é a lei mosaica. Pastor Ezequiel, dentro disso que os irmãos estão vendo que eu estou dando bastante, olha, estou dando bastante tempo para vocês falarem, né? E você que está me ouvindo também, quer participar, fazer uma pergunta? 11-984-84-9988, áudio de no máximo 30 segundos. Pastor Ezequiel, o senhor colocou um texto muito interessante, que o texto lido assim, de forma isolada, geral, não é? E aqui não estou falando de moral, nem de livro de ninguém. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. É uma afirmação. Não é? Portanto, aquele que diz, não adulterarás, também não matarás. Bom, está falando 2 dos 10 transgressor de toda a lei. Mas aí eu pergunto, dentro disso que o pastor Paulo falou, que o senhor pode explicar, porque o pastor Paulo falou, Tiago não está dizendo que pela lei ninguém pode alcançar a justificação, mesmo porque lá aos Coríntios a Bíblia fala de uma recainê de até, que é uma nova aliança. Quer dizer, a lei, pela lei, essa é a pergunta que eu quero falar. Por quê? Se eu asseverar isso, eu não estou dizendo que não basta aceitar Jesus, eu tenho que ter também uma prática devocional para alcançar a salvação. Deu Deu para entender, senhores? Deu para entender. Gente, discorrer aqui? Tranquilo. O que acontece é assim, essas questões, elas são bastante complicadas, bastante profundas na teologia bíblica, e ninguém tem a pretensão de simplificá-las aqui, tá? O ponto, entretanto, é resolver o seguinte: Tiago, ele em nenhum momento está dizendo que você tem que guardar toda a lei, porém você não consegue, então pode transgredir alguns aspectos da lei. Essa não é uma argumentação de Tiago. A argumentação de Tiago, ela vai no exato oposto. Isso também não é dizer que Tiago não reconhecia a pecaminosidade das pessoas. No próprio capítulo 3, verso 2, Tiago fala: nós todos tropeçamos em muitas coisas. Então, a ideia de Tiago não é assim, que o cristão precisa ser um ser sem pecado, sem dificuldades, sem problemas na guarda da lei, porque senão ele não é cristão, senão ele não vai ser salvo. Fosse assim, ninguém seria salvo. Nem adventista, nem judeu, nem evangélico, nem católico, nem ninguém. Só Jesus seria salvo, no caso, né? Que é o único que guardou a lei, foi perfeito, etc. Todavia, essa argumentação, ela não pode servir de veículo do antinomismo, porque senão você cria contradição na Bíblia. Veja, por exemplo, o pastor Paulo Sérgio colocou de forma muito sábia e correta: Tiago não pode estar em contradição com Paulo, que é a mesma coisa que dizer que Paulo não pode estar em contradição com Tiago. Então, veja, por exemplo, quando o Romanos 4,15 fala que onde não há lei não há transgressão, o que ele está dizendo que é onde há lei há transgressão, correto? Ou seja, se Deus não tivesse dito não faça isso, não faça aquilo, fazer isso ou aquilo não seria pecado. Mas quando Deus diz não roube, não mate, guarde o sábado, etc., você fazer o contrário do que Deus falou é pecado. E aí, deixa eu só fazer uma inserção, se me permite. Mas é aí, o mesmo Paulo não disse também aos Romanos: o fim da lei é Cristo? Sim, perfeito, vamos chegar lá. Tá. Então olha só, onde não há lei não há pecado. Então, beleza. Então, se não há pecado onde há lei, existe pecado. E aí, o que o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 6? Ele fala assim no verso 12: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal,
de maneira que você obedeça às suas paixões. Não ofereça os seus membros como corpo do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então a ideia de não estar debaixo da lei não é a ideia do tipo, eu posso pecar porque agora a lei pode ser transgredida. Em Cristo há um perdão, há uma salvação, há uma transformação em função da qual eu posso ser reputado obediente à lei pela fé em Cristo, mesmo com as minhas dificuldades. Só que essas dificuldades, elas não podem ser exercidas como o pecado lá que fala em Hebreus capítulo 10. Você conhece plenamente a verdade e vive na prática daquele pecado. E aqui não é nem a questão do sábado. Vamos colocar o sábado ao lado do adultério, da idolatria, da mentira, como é nos 10 mandamentos. Qualquer um que, conhecendo a verdade, prefere a idolatria, a transgressão do sábado, o assassinato, a mentira, o roubo, está no caminho de perdição. Mas não é porque a salvação vem pela lei. É porque o pecado conduz à perdição. E toda a lei dos judeus, ela era um grande símbolo daquilo que Cristo viria fazer em nosso favor. Então era o perdão do que não tinha perdão. Era o quê? Era o derramamento do sangue do animal, do cordeiro, para você poder ter o seu pecado perdoado. Agora veja, esses mandamentos hoje são impossíveis de serem cumpridos, eu concordo. Por quê? Você não tem um templo em Jerusalém, você não tem um sacerdócio levítico específico lá atuando conforme a lei, então você nem consegue cumprir aqueles mandamentos. Então, qual que é a implicação disso? Aquilo que Jesus faz na sua vida e morte, ela tem implicações decisivas para o fim da lei é Cristo. Porque agora as coisas estão colocadas num outro molde. Agora aquilo que era particular do judeu é universalizado na fé cristã. Aquilo que era o Deus dos judeus, agora é o Deus dos judeus e dos gentios. A salvação que antes era só para o judeu, agora é para os gentios também. E aí o senhor coloca o sábado nessa... E exatamente, porque assim, ó, se você elimina o sábado dos 10 mandamentos, deixa o ladrão eliminar o não furtarás dos 10 mandamentos, e ele tem fé em Jesus, vai ser salvo. Entende? E aí, pastor simples. Paulo, assim, para não ficar muito extenso, para não perder a linha de raciocínio, porque aí o pastor Paulo vai ter que analisar ponto a ponto, e depois o pastor Paulo vai colocar uma questão, seja ela qual ele quiser, para que você analise. Porque você falei da nova aliança. Porque você começou com o Tiago, e aí depois ele coloca, comenta e coloca uma outra questão. Vamos lá. Primeiro nós temos que tomar muito cuidado numa questão. Quando cristãos que não acham ou não creem na obrigatoriedade da guarda do sábado, pastor Ezequiel, quando eles dizem que nós não estamos debaixo da lei, não quer dizer que nós não temos nenhuma lei. Sim. Então parece às vezes que a discussão é do tipo, se vocês não aceitam isso aqui tudo, então é nada. Vocês então estão dizendo que você pode viver de qualquer forma e não pode. Nós não defendemos isso. Sem santidade. Não é? Nós encontramos, inclusive, no Novo Testamento, um conjunto de ordenanças, um conjunto de mandamentos que estão ali de forma muito clara. Paulo, quando teve a grande oportunidade de dizer, guardem um sábado, disse para faça escolha entre dia e dia. Agora, uma questão... Mas aí, como eu fiz um adendo lá, quero fazer outro pro senhor também. E o sábado não está dentro dessa lista que está no Novo Testamento. Exatamente. Se não está, por quê? Depois o senhor dizer pra gente. Por que não está? A grande questão é, nós não encontramos... mas nos evangelhos... Lembrar que durante todos os evangelhos, Jesus, o próprio João Batista, e todos eles viveram no período da antiga aliança. João Batista não era um profeta do Novo Testamento, porque a nova aliança é sancionada com o sangue de Cristo e esse sangue é dado na cruz. João Batista morre antes. Então, quando você lê o Novo Testamento e está lá Jesus guardando o sábado ou fazendo algo de acordo, você está simplesmente vendo alguém que estava vivendo dentro daquele regime. Porque aqueles que não acreditam mais na guarda necessária do sábado ou de qualquer outro de alguns desses mandamentos que não estão prescritos no Novo Testamento, defendem que isso tudo encerra onde? Na cruz. Certo. Agora, um problema sério, né? Porque vou te dar um exemplo. Tem a Igreja Batista do Sétimo Dia que ela acredita na guarda do sábado, mas ela não acredita na guarda do sábado como um meio de salvação, por exemplo. Perfeito. Aí você vê a Ellen Goldwhite no Testemunhos Seletos, né, lá no volume 3, página 23, ela diz: santificar o sábado importa em salvação eterna. Perfeito. Não é? Você vê, por exemplo... Ela disse isso, pastor? Sim. Depois eu quero só, depois que o senhor me responda, se isso é uma heresia ou não. Tá bom, pastor Ezequiel? Mas continua aí. Deixa eu só... Tem uma citação aqui...
do livro do George Knight, A Mensagem de 1888, né, que é a grande discussão sobre a natureza de Jesus, a natureza humana de Jesus, a questão do perfeccionismo e a justificação pela fé, quando foi discutida essa questão dentro do Adventismo, e na página 91, é feita a seguinte pergunta, uma das questões foi discutida lá. É correto afirmar que todos os adventistas do sétimo dia não criam na justificação pela fé antes da Assembleia da Associação Geral de 1888? E ele responde, sim, isso é verdade. Então a Igreja Adventista, durante muito tempo, que ela foi fundada em 63, nós fomos em 88, ela defendeu a salvação não pela fé. Ellen White viveu também nesse período e sustentou esta ideia de alguma forma. Tudo isso formou essa base doutrinária do Adventista. Então, segura um pouquinho. Só sim ou não, tá, pastor? Só para Vocês ainda acreditam nisso? Sim. Acreditam que dessa forma que está ali? Então tá bom, continua aí, porque continua. Sem dúvida. Ou seja, se santificar o sábado importa em salvação eterna, todas as pessoas que não são guardadoras do sábado, elas estão perdidas. Esse é um ponto. A questão é, dá, por exemplo, pro pastor Ezequiel me chamar de irmão, se... Eu nem guardo domingo, hein? Eu sou pior ainda. Nem eu. Como eu digo a história, como diz lá no Ceará. Para mim, esse é o dia que o Senhor Deus fez. Como diz lá no Ceará, eu tô mais esculhambado ainda, porque nem domingo eu guardo. Gente, ó, daqui 3 minutos nós temos que ir pro intervalo, mas termina, pastor, depois o senhor colocaria uma questão. Vocês estão me deixando com um monte de pergunta pros dois aqui. Mas vamos lá. Esse tema não tem fim, não. Vai lá. Tá certo? Então, como você vê, Ezequiel, se a guarda obrigatória, se a guarda do sábado é uma marca de salvação, é uma marca do salvo, aqueles que não guardam, então, segundo Ellen White, certo, todos estão perdidos? Perfeito, vamos lá. Nós temos 2 minutos. A discussão da guarda do sábado em si, na antiga ou na nova aliança, já é uma discussão ampla. Quando a gente coloca isso à luz de salvação, da soteriologia, é uma coisa muito maior ainda. Então é importante entender que eu tenho um tempo muito limitado para responder e poderíamos falar muita coisa. Então vamos lá, deixando bem claro aqui. É o Novo Testamento que declara a transgressão da lei como pecado, né? E, inclusive nos seguintes termos: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2, verso 4. 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nada disso aqui é a teologia adventista. Essa é a pura teologia do Novo Testamento. Aí o que o autor de Hebreus fala sobre aqueles que vivem deliberadamente em pecado? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador pressa a consumir os adversários. Então, a gente sempre interpreta a afirmação de Ellen White que o sábado importa em salvação eterna da mesma forma como não ter outro Deus diante de Deus importa em salvação eterna. Não entregar sua vida para o pecado de sexo, de dinheiro, de mentira, de idolatria. É o mesmo Aí princípio. eu pergunto, meu amigo, peraí, eu entendi. Então é o seguinte, entendi. Você coloca tudo no mesmo bojo de adultério, tal. E aí depois eu gostaria, depois do intervalo, que o senhor me provasse, pastor, biblicamente, pastor Paulo, que o sábado não está no mesmo, a guarda do sábado, deixar de guardar o sábado não está no mesmo bojo do adultério. Mas aí pastor... Deixa eu só perguntar um negócio pra você, pra eu não perder minha linha de raciocínio. Vai lá. Não é? Então, o senhor confirma que a afirmação de Ellen White, sim, colocando a necessidade da guarda do